Depois de mostrar para vocês algumas coisas a respeito das proeminências ósseas da região mais proximal do fêmur, eu queria mostrar para vocês algumas características da região mais interna do fêmur, mais especificamente das trabéculas ósseas no fêmur proximal. Isso é muito interessante. Olha só, aqui então a gente tem um corte no plano frontal, não é, de uma epífise proximal do fêmur. Percebam que o osso compacto ele vai ficando cada vez mais fininho, né? A gente vai tendo uma lâmina cada vez mais fina de osso compacto. E aqui a gente tem a organização das trabéculas de osso esponjoso dentro da epífise proximal do fêmur. E agora, a primeira coisa que eu queria mostrar para vocês aqui, ó, olha lá. Se a gente olhar bem aqui, a gente vai ver que existe um padrão de organização dessas estruturas trabeculares de osso compacto, desculpa, de osso esponjoso, que são aqui, ó. Aqui, e a gente tem algumas que a gente está vendo aqui, ó, daqui para lá, né? E algumas daqui para cá. Se a gente se lembrar bem desse padrão que eu desenhei aqui, mais ou menos para vocês, em cima da figura, a gente vai ter alguma coisa parecida com isso aqui, ó. Ou seja, as forças aplicadas sobre o fêmur, elas vão estimular o tecido ósseo ou as trabéculas de osso esponjoso a se organizarem em uma determinada direção. Essa é a primeira observação muito interessante que eu queria fazer. A segunda é a seguinte: se a gente olhar aqui, ó, a gente percebe que existe essa organização das trabéculas, né? Mas que também existe uma característica interessante, que é a seguinte: o osso compacto aqui, ó, na região mais inferior do colo do fêmur, é um osso compacto mais grosso, mais espesso que na região superior do colo do fêmur. Isso tem uma razão de ser e isso tem uma implicação patomecânica muito interessante para a gente. Primeira coisa é a seguinte: se a gente considerar que o peso do corpo ele está aplicado aqui, ó, sobre a cabeça do fêmur, né? Essa estrutura aqui, o colo do fêmur, vai sofrer o que a gente chama de carregamento em dobra. Vai haver uma tendência em dobrar o colo do fêmur. Isso acontece normalmente. O fêmur é perfeitamente adaptado a lidar com isso. Como que ele é adaptado a lidar com isso? Carregamento em dobra significa que aqui, superiormente, eu tenho uma tendência a gerar tração sobre os ossos, e aqui embaixo eu tenho uma tendência a gerar compressão sobre os ossos, tá certo? É mais ou menos isso aqui, ó. Se vocês olharem meus dedos, na medida em que eu faço isso aqui, ó, eu estou tendendo a dobrar uma estrutura, aqui embaixo eu estou tendendo a impactar uma estrutura contra a outra, e aqui em cima eu estou tendendo a separar, afastar uma estrutura da outra. Esse é o efeito do carregamento em dobra. Acontece que o osso compacto ele é muito bom para resistir à compressão, mas ele não é tão bom para resistir à tração, certo? Então, o que o corpo faz, né? Os músculos que estão inseridos aqui, ó, nessa região aqui do trocânter maior, que daqui a pouquinho a gente vai ver quais são, né, eles vão gerar força nesse sentido aqui. Essa força aumenta a compressão sobre o colo do fêmur em direção
a cabeça do fêmur, certo? É como se os músculos aumentassem essa compressão, essa impactação. Qual é o objetivo disso? O objetivo é minimizar essa tração, né? E aqui a gente tem uma força próxima de zero, né? E aqui a gente tem uma compressão maximizada, né? A força muscular aumenta a compressão. O resultado disso, anatomicamente, o que que é? Um osso compacto muito mais denso aqui embaixo e um osso compacto fininho aqui em cima. Então a gente tem a necessidade de osso compacto muito maior embaixo do que aqui em cima. E esse mecanismo funciona muito bem. Daqui a pouco eu vou falar, né, a respeito das forças do quadril durante a fase de apoio da marcha, apoio simples, né, que a gente está apoiado num pé só. Esse mecanismo funciona perfeitamente. Acontece que em pessoas mais idosas pode haver, principalmente em mulheres, né, vai haver a fadiga desses músculos. Esses músculos podem parar de funcionar perfeitamente e gerar essa força de impactação, né? Essa força de impactação, como a gente viu, então é protetora para o colo do fêmur. Quando a gente perde essa força de proteção, o que pode haver é uma chance maior de fratura nessa região do colo do fêmur, já que a gente passa nessa região a sofrer tração. E se existe alteração óssea estrutural de redução na densidade de massa óssea, esse osso está mais suscetível à ocorrência de fratura, como é o caso da osteoporose, né? Então, quando a gente ouve lá, durante a graduação, na osteoporose o osso não quebra e a pessoa não cai e o osso quebra e a pessoa cai. Eventualmente pode ser que isso aconteça de fato nos pacientes, né? E isso acontece por quê? Por que isso acontece ao longo do tempo? Não é que a pessoa acordou de manhã, ficou em pé e o osso quebrou. Ela já andou, já fez diversas atividades durante o dia dela e num determinado momento esse mecanismo, esse fêmur não aguenta mais e quebra, porque o mecanismo muscular protetor contribui para essa integridade do colo do fêmur. E aí, quando a gente junta a fadiga muscular com a fragilidade óssea, perda do mecanismo protetor, a gente aumenta a chance de fratura do colo do fêmur. Isso pode acontecer nesses pacientes.